Agora vamos falar um pouco sobre pedido, né? Então nós terminamos a causa de pedir, né? Que é a causa de pedir remota, a causa de pedir próxima e o pedido. O pedido é a conclusão. Vocês lembram que nós estávamos falando, no comecinho da nossa aula, nós falamos que a petição inicial, ela lembra muito uma redação. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E o pedido é a própria conclusão, que vai concluir as pretensões. A pretensão nada mais é do que aquilo tudo que você foi falado e discutido dentro da causa de pedir, remota e próxima, né? Causa de pedir remota, fato. Causa de pedir próxima, lei. O pedido imediato, ele se divide, na realidade, vamos colocar aqui, que o pedido ele se divide em pedido imediato, com I, imediato, sem I. Na realidade, o pedido imediato é o que você deseja do Estado jurisdicional. Você tem que pedir algo para o Estado te dar. Porque em face do princípio da substitutividade, olha só, substitutividade, o Estado juiz vai substituir a vontade das partes para poder proferir uma decisão de forma imperiosa. Isso é importante, né? E o que o pedido de imediatidade tem a ver com essa ideia de substituição, professor? Professor Charles, eu não estou entendendo. Na realidade, quando o Estado, você provoca o Estado e existe uma lide, o Estado vai substituir a vontade das partes para poder decidir de forma imperativa através de uma sentença ou através de um acordo, conforme o grau da decisão, né? E aí a gente vai perceber o seguinte, então o princípio da imediatidade, para garantir o princípio da imparcialidade, também a questão da inércia do juiz, você tem que perguntar para o Estado juiz o que você quer. Imediatidade, ele se divide em pedido condenatório, pedido declaratório, pedido constitutivo de direito, pedido mandamental e pedido executivo lato sensu. Nossa, são tantos pedidos. Você tem que falar o que você quer do Estado juiz. Então você tem que colocar, juiz, eu quero que seja condenado. Para condenar fulano, eu quero que seja declarado direito, eu quero que seja constituído direito, eu quero que tenha um pedido mandamental ou pedido executivo lato sensu. Isso é muito importante. Isso trata-se do pedido imediato. Imediato está ligado ao que você deseja do Estado juiz. Então, o que é um pedido declaratório? Ele tem finalidade de meramente de se declarar uma realidade. Eu quero declarar que eu sou sócio daquela empresa. Então, é um pedido declaratório. Então, ele não tem finalidade de atos executivos. Eles, por si só, já se implementam. Quero que seja declarada a paternidade. Declarou a paternidade. Agora, quando você tem algo a receber, uma obrigação de fazer, não fazer, de dar quantia certa ou incerta, então você tem um pedido condenatório. Quando você, além de reconhecer e acertar um direito, você precisa que alguém seja compelido ou obrigado a fazer algo. E aí nós vemos o pedido condenatório. Então você tem que falar, eu quero que seja fulano condenado. Olha só, olha que interessante, acumular dois pedidos, reconhecimento, paternidade, declaratório e condenado ao pagamento de prestações alimentícias. E aí vem um pedido condenatório, que vai compelir, obrigar a pagar, caso ele não venha cumprir de livre e espontânea vontade, caso ele não venha cumprir de livre e espontânea vontade. Então, o pedido condenatório está atrelado a uma obrigação que pode existir de uma providência do Estado juiz. O que é isso? Implementar aquilo que já foi acertado. Já o pedido declaratório, por si só, não há necessidade disso. O pedido constitutivo de direito. O pedido constitutivo de direito está ligado à ideia de quando eu tenho que desconstituir uma realidade jurídica. Ora, então o Estado Civil é importante. Você só faz um pedido constitutivo, o exemplo dado vai ajudar a entender. Ora, quando você sai do Estado casado, você vai mudar de Estado. Você não vai voltar a ser solteiro. Se você era casado, você vai se tornar o quê? Divorciado. Então, essa é uma ideia de pedido constitutivo. Mudança de Estado Civil da pessoa. Você sai da figura de casado, você se torna o quê? Divorciado. Você não é solteiro mais, né? Lembrando que união estável, você tem o quê? Estado civil solteiro, mas em união estável, que é também outro exemplo de pedido constitutivo para vocês entenderem essa mudança. Mandamental. Mandamental é justamente uma ordem para ser cumprida. Normalmente se dá no mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação contra o Estado executivo, o Estado legislativo, o Estado juiz, quando há direito líquido e certo. E aí você tem uma ordem para ser cumprida. Então vem uma ordem, um pedido mandamental, para vocês entenderem de forma bem resumida. E o pedido executivo lato sensu é aquele que quando o direito já é acertado, ele já é implementado, sem necessidade de intimar a pessoa para tantos dias para realizar o direito. Um exemplo de pedido executivo lato sensu, para vocês entenderem, é as chamadas ações possessórias. Uma vez implementado, a pessoa não é intimada para sair do imóvel, sair do imóvel tantos dias. Na realidade, ele sai imediatamente. Ele é compelido a desapropriar o imóvel imediatamente, sob pena de utilizar de força policial para executar esse ato. Isso também ocorre nas chamadas ações de despejo.
Então também é um executivo lato sensu. Você não tem um prazo para discutir, questionar os atos executivos. Você tem os atos executivos implementados imediatamente. Nem todas as ações ocorrem dessa forma. E os exemplos que eu vou te dar ações possessórias e as ações de despejo. Lembrando, o pedido é o delimitador da atividade jurisdicional, porque o juiz não pode te dar o que ele deseja. O juiz acha que você merece isso. Não, não é o que o juiz acha que você merece. O juiz não é um justiceiro. O juiz, na realidade, é um aplicador da lei. Ele tem elementos que ele está vinculado. Então, o pedido que vai delimitar a atividade jurisdicional não permite o julgador decidir nem fora daquilo que foi pedido. Lembrando, o princípio da correlação, da distrição, esse pedido vai vincular a atividade jurisdicional. E a gente vai perceber que esse pedido ele vai proibir o juiz de decidir extra, outra e cita petita. Decidir fora do pedido, que é extra petita, decidir além do pedido, ultra petita, ultrapassar o pedido ou aquém do pedido. Então o juiz é importante e é obrigado a decidir com base naquilo que foi delimitado, sob pena de se tornar um juiz justiceiro. E não é esse o papel do judiciário. Ele é um papel de equacionar a realidade, de construir decisões de forma democrática, porque ele pode ser justiceiro para uma das partes, mas ser injusto para a outra parte. Professor, mas o réu sempre é réu. Não, o réu, ele está na figura de réu, mas nós não podemos colocar numa figura de assujeitamento da sua realidade de estar réu. Ele tem direito de defesa. Ele pode provar que muitas vezes ele está na figura de réu, mas ele está de forma injusta. O autor que criou uma realidade para ele ficar como réu. E aí, se a gente tiver essa mentalidade, a gente tem uma mentalidade ditatorial. Então, democracia da decisão obriga essa construção, essa participação e evita decisões surpresas, até mesmo do juiz. O juiz está proibido de decidir extra, ultra e cita petita, com base no artigo 2º, artigo 141 e artigo 492 do CPC. E, para ficar claro, o artigo 141 vai deixar bem claro. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Olha só, o juiz está preso daquilo que as partes colocaram. É mesmo, professor? É mesmo. O juiz está preso àquilo que foi colocado pelas partes, sendo vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito à lei exige iniciativa das partes. Então, essa é uma das principais finalidades. Essa é a ideia básica, que o juiz ele não pode decidir nem extra, nem ultra, nem cita petita. Inclusive, o artigo 492, parágrafo único, vai deixar bem claro isso. O pedido tem que ser certo, determinável, e o juiz não pode expandi-lo além do que foi a vontade das partes. Importante, o pedido também ele tem que ser, sob pena até de indeferimento da petição inicial, o pedido ele tem que ser certo. E o que é um pedido certo? É um pedido que tenha trazer os elementos de forma clara, que as partes, tanto o autor como o réu e até mesmo o judiciário, venham entender. Tem alguns pedidos que você não é obrigado a colocar. São pedidos chamados implícitos. Nós vamos falar um pouco sobre eles. Que na realidade são pedidos que decorrem naturalmente da própria essência da petição inicial. Então nós temos pedidos implícitos como juros legais. Ora, por que juros legais? Porque todo valor tem que ter um fator de recomposição. Juros legais e correção monetária nada mais é do que um elemento de atualização daquilo que foi pedido. Bem como verbo de sucumbência. O que é verbo de sucumbência? É um direito que o advogado tem quando ele é vitorioso na demanda. Aí o judiciário vai fixar um valor de sucumbência correspondente ao valor da causa para que o advogado vencedor receba aquele valor. Que inclusive são valores de direito do advogado, que não se confundem com os valores pactuados com o cliente. Uma coisa é o valor pactuado com o cliente, outra coisa são os honorários de sucumbência, né? São direitos do advogado. E é importante interpretar os pedidos. O pedido deve ser interpretado no conjunto que foi postulado e pelo princípio da boa-fé, que ninguém venha pleitear. A boa-fé é que presume-se. A má-fé deve ser provada. A boa-fé se presume. A má-fé deve ser o quê? Provada. E aí, voltando à questão dos pedidos implícitos. Professor, não ficou claro o que é pedido implícito. Pedido implícito é aquele pedido que não é obrigado a parte postular, demandar ou escrever na petição inicial. Por quê? Por si só, eles já são incluídos. Por si só, já são entendidos como pedidos devidos. Que são juros legais, correção monetária, a questão das verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, né? Então, esse tipo de pedidos, eles não são obrigados a constar na petição inicial. Se não constam, são entendidos como pedidos de forma clara. Os pedidos também, além de serem certos, eles devem ser determinados, ou seja, devem ser individualizados, eu consigo visualizar. Não é admitido pedidos generalizados.
salvo algumas situações excepcionais. Nosso legislador é capcioso, ele percebe que tem situações que eu tenho que abrandar esse rigor. Todo pedido deve ser certo e determinado, individualizado. Aí vem o artigo 324, vai falar o seguinte, ó, certos pedidos podem ser o quê? Genéricos. Por quê? Por que genéricos? Então, imagina o seguinte, o pai de determinada pessoa falece e os filhos não sabem qual o patrimônio que ele tem. Porque ele é uma pessoa muito discreta, ele tinha patrimônio, mas não sabe a noção. Então, nas ações que envolvam a questão de inventário, nas ações universais, é permitido pedir genérico, para depois individualizar. O próprio processo de inventário vai ter essa finalidade de individualizar esses pedidos. Então, eu tenho situações que pode ter pedido genérico, como nas ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados imediatamente. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato decorrente, por exemplo, de danos, gastos como os médicos, acidente de trânsito. E aí foi compelida a pessoa a pagar os tratamentos médicos. Eu não posso falar que o tratamento vai ser no valor X, se a pessoa está fazendo tratamento até hoje e está tendo outros gastos decorrentes desse dano que foi referendado pelo Estado juiz. Ora, tem situações que eu vou fazer um pedido genérico, por quê? Porque eu não sei quanto que eu vou gastar. A pessoa sofreu um acidente e quebrou as pernas. E aí o primeiro tratamento custou tanto, só que não foi suficiente, ele está continuando fazendo tratamento. Então esses gastos vão ser modificados e aí, por uma situação legal, o próprio legislador percebendo que não pode ser um pedido determinado, porque senão você vai provocar injustiças, né? Aí vai admitir um pedido generalizado. Há outras situações é quando a determinação do objeto ou valor da condenação dependa de ato que deva ser praticado pelo réu, como, por exemplo, a ação de prestação de conta. Então, eu preciso de uma contraprestação do réu. Daí, a prestação de conta, eu vou ter que fazer um pedido generalizado para ele saber como está sendo feito os gastos financeiros sobre aquelas situações. Ok? Então, os pedidos, em regras, devem ser certos e determinados. As exceções são as exceções estabelecidas no artigo 324, parágrafo 1º. Ok? Isso também se aplica à reconvenção. Professor, o que é reconvenção? É aquela possibilidade do réu fazer contrapedido na própria petição inicial. Ou seja, é como se ele estivesse elaborando a petição inicial. Agora o réu que vai ser o elaborador da petição inicial, fazendo um pedido contra o autor, que o autor vai virar o réu. Então a reconvenção, na realidade, é a inversão de polos na mesma ação, possibilitando assim o réu fazer também pedidos contra o autor. Daí, na reconvenção, ele tem essa possibilidade de criar contra-pedidos. E vai aplicar as mesmas regras da petição inicial, porque a reconvenção também é uma petição inicial, né? Apesar de receber o nome de reconvenção. Na realidade, a petição inicial ela recebe alguns nomes diferentes conforme as demandas. Eu tenho nas trabalhistas a reclamatória. Então, é uma petição inicial, mas lá recebe o nome de reclamatória. Eu tenho no processo penal o nome de denúncia. É uma petição inicial, mas recebe o nome de denúncia, quando é ofertada e elaborada pelo Ministério Público. Eu tenho também a chamada petição inicial, chamada queixa-crime, que é uma petição inicial quando o titular é a vítima nas ações das suas competências, nas ações penais privadas. Então, dependendo, o nome da petição inicial recebe um nome diferente. Em regra, tudo é petição inicial ou exordial, petição inicial. Mas aí, no caso da reconvenção, a reconvenção também é uma petição inicial, mas ela é específica, permitindo que no mesmo processo o réu faça contrapedidos, ok?